Muito boa noite, meus irmãos e minhas irmãs que me escutam. Hoje, dia 12 de abril de 2023, quarta-feira, estamos aqui para estudar um pouco mais acerca da Palavra de Deus. E vamos hoje começar então um estudo sobre o tema política. Até a última quarta-feira nós estávamos estudando com o tema sobre o fim dos tempos. Estudamos texto de Apocalipse, estudamos o Sermão do Monte das Oliveiras e alguns sistemas também de interpretação da escatologia, chamada escatologia. Mas hoje nós voltamos um pouco para um outro tema também importante, que é acerca da política, O tema política tem ocupado tanto o cenário nacional quanto internacional, com uma espécie de campanha permanente. Cada vez mais políticos cobiçam o chamado voto evangélico, uma maneira reducionista e ambígua de referir-se às muitas denominações brasileiras. Reducionista porque até agora ninguém sabe explicar exatamente o que é esse termo evangélico, porque é uma grande mistureba, porque é um termo que pode ser empregado tanto para presbiterianos quanto para pessoas de seitas como da Universal ou da Mundial da Graça de Deus, algo assim. De qualquer forma, cada vez mais os políticos têm utilizado algumas expressões para captar a atenção dos evangélicos. E não são poucos também os religiosos que têm se auto-investido de autoridade e se dado o direito de dizer como os cristãos brasileiros devem se comportar. Então tem muito teleevangelista colocando-se como porta-voz dos evangélicos, sendo que ninguém investiu disso. Então isso também tem. Nós estamos vivendo, portanto, tempos difíceis. Hoje nos ocuparemos em olhar a política pelos olhos das Escrituras Sagradas e não pelo próprio tema em si. Ou seja, nós não vamos aqui discutir política por política, nós vamos discutir política à luz das Escrituras Sagradas. E nós vamos discutir também seguindo um tipo de roteiro. Vamos utilizar aqui como auxílio trechos da instituição da religião cristã, que é a conhecida Institutas de João Calvino, mais especificamente do capítulo que trata sobre o poder civil. Vamos abordar 3 assuntos sucintamente. Primeiro, governos, necessidade de governo, Segundo, necessidade da obediência aos governos. E terceiro, limites desta obediência. Então nós vamos ver 3 temas ou subtemas sobre política. Vamos começar então por governos, O que é isso, governo? Bom, da necessidade de governos. Há um trecho da instituição da religião cristã, onde Calvino diz o seguinte, lá no seu livro 4, a seção 20, parágrafo 2, diz assim: no momento pretendo que se compreenda que se trata de inumana barbárie não querer aceitar sua necessidade de governo, já que o governo não é menos necessário aos homens do que o pão, a água, o sal e o ar, sendo a sua dignidade muito superior a tudo isso, uma vez que não se limita àquilo que os homens comem e bebem para garantir sua existência, embora abranja a todas as coisas na medida em que provê que lhes permita a vida comum. O que Calvino está dizendo aqui, de uma forma um pouco mais clara, que o governo é tão necessário quanto comer e beber. Então há necessidade de governo. Bom, os governos, biblicamente falando, surgem por meio de uma necessidade de organização de grupos. Nós vamos ver isso logo quando surge uma das primeiras legislações para os povos, que está em Gênesis 9:6. Gênesis 9:6 é uma das legislações que é dada para controle da violência. Diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu, porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Então aqui surge no capítulo 9, verso 6, a pena capital, conhecida como a pena de morte.
A pena de morte, então, foi instituída como um mecanismo de controle de violência. Aí talvez você proteste dizendo assim, mas espera aí, não tem lá nos 10 mandamentos, no 6º mandamento, não matarás? Tem. Entretanto, o termo mais correto no 9º mandamento não é não matar, é não assassinarás. Parece ser uma questão técnica, mas não é bem assim. O que o 6º mandamento coíbe é tomarmos vingança pelas nossas próprias mãos. Então, o 6º mandamento não permite que tome-se vingança por si só. O que é feito aqui no capítulo 9, verso 6, em Gênesis, é instituir que não pode se tolerar a morte de uma pessoa, assassínio, né? Quem assassinar um homem tem que morrer pela mão de outro homem, ou seja, pelo próprio governo civil. Como é que nós sabemos disso? Porque isso também está espelhado, eu acabei não colocando no nosso texto, mas pode anotar se quiser, em Romanos 13, verso 1 a 5, onde diz que a espada não vem em vão, ou seja, o Estado ele tem todo o direito, investido por Deus, de aplicar a pena capital, a pena de morte. Dentro deste assunto ainda, e nós não vamos discutir agora se podemos aplicar ipsis literis exatamente isso no nosso sistema penal brasileiro. Não é esta a discussão, pelo menos não ainda. Nós só estamos entrando no texto e elencando, né, aonde esses textos estão presentes. Então, no capítulo 9, verso 6, está a instituição de um tipo de penalidade, uma lei penal, um código penal, que tenta restringir a violência. Isso ocorre porque no capítulo 6, verso 11 de Gênesis, diz que a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Então, o estado anterior ao dilúvio era um estado de extrema violência e barbárie. Então, após o dilúvio e a mortandade de toda uma geração, Deus provê, então, logo no início, antes de que Sem, Cã e Jafé fossem férteis e começassem a povoar a terra, antes disso começar, ele já avisa, olha, não pode derramar sangue, senão pelo homem será derramado. Bom, com o tempo, isto é sobre a penalidade, com o tempo surgem modelos diferentes de forma de governar. Então, até então, os governos ainda são muito familiares, muito espontâneos. Há um governo de uma liderança provinda do próprio povo, levantado de uma forma espontânea na época dos juízes pela providência de Deus. Lá em Juízes, capítulo 2, verso 16, diz assim: suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam. Então, o período de Juízes foi um período onde Deus, pela sua própria providência, à medida que fosse necessário, Deus levantaria pessoas para livrar Israel de alguma dificuldade. Então, isto ocorreu, por exemplo, na época de Sansão, onde os filisteus foram uma força que pilhavam Israel. Então Deus levantou Sansão. Isso aconteceu com Gideão, quando outra força veio e oprimiu o povo de Israel. Então Deus levantou Gideão contra os midianitas, e por aí vai. Então cada vez que surgia um povo, Deus levantava um homem para, por meio desse homem, livrar Israel. Mas logo depois desse período de juízes, surgiu a monarquia, que é uma outra forma de governo, e que prevaleceu até o final do registro bíblico, até nos tempos de Cristo, por assim dizer, que a monarquia pode-se dizer de uma maneira bastante simplista, né? Trata-se do governo de uma pessoa sobre determinado grupo, né? Monarquia vem de mono é um, arque, que governa, né? que principia, né? O princípio, né? Arquete, monarquia, né?
democracia, outra foi o governo do povo. Mas a monarquia é monarquia, o poder de um. Isto era basicamente a forma de governo que veio substituir a época dos juízes. Estes reis geralmente ficavam de forma hereditária, por gerações no governo. É claro que nós sabemos que não era apenas um rei, existia toda uma corte por detrás do rei, todo um sistema que o amparava, mas que o que simbolizava o poder da monarquia era a presença de um monarca que vai gerando filhos, e estes filhos eles vão mantendo o seu poder de uma forma hereditária, diferente dos juízes. Então, desde o começo, há uma necessidade de governo, começa de uma forma muito espontânea, muito familiar, famílias, mas depois começa a surgir algo um pouco mais organizado, até que se dá a monarquia. Vamos continuar então agora sobre a questão do magistrado, Magistrado é um termo que se diz para governador ou juiz. Vamos começar com o texto de João 10:35. Não está escrito na vossa lei? Eu disse, sois deuses? Deus estabeleceu homens para que se exercessem a sua autoridade sobre si mesmos. Isto está entendido dentro do alcance da interpretação do 5º mandamento: honrai pai, honrai mãe. Ou seja, nós não entendemos apenas que é um termo literal, o 5º mandamento, mas que ele tem um alcance também para as autoridades civis. Então, o nosso rei, ou os nossos governantes são os nossos pais, por assim dizer. E quando o governo civil mais estrutura-se, Deus demonstra como os homens são responsáveis por exercer, como temos a justiça, combatemos a justiça. Tem que arrumar essa frase que não ficou boa. Isso expressa-se no termo sois deuses, explicado por Calvino. Então Calvino vai fazer um comentário acerca disso. No que concerne ao magistrado, o Senhor não somente declarou que este ofício lhe é aceito e agradável, mas também exaltou sua dignidade com títulos iminentes. Para provar isto, basta dizer que são chamados deuses todos os que exercem a função de magistrado, título que não se deve ser tido de pouca monta, uma vez que demonstra que eles receberam um mandato divino, que foram investidos de autoridade de Deus e que representam inteiramente a sua pessoa e fazendo de certo modo as suas vezes. O que significa isso, senão que eles têm encargo e a missão de servirem a Deus mediante seu ofício, e como diziam Moisés e Josafá aos juízes que eles constituíam em cada cidade de Judá para exercerem a justiça, não em nome da justiça, mas em nome de Deus. Bom, então aqui, meus irmãos e irmãs, Calvino faz uso de uma interpretação de um texto que Jesus Cristo expressa aos fariseus quando estão discutindo com Jesus, e Jesus ele cita Salmo 86, que é um texto que fala sobre os juízes, como administram a justiça. Então esse emprego da palavra deuses não é idolatria, pelo amor de Deus, não é isso. O que Jesus está dizendo é que estas pessoas expressam a autoridade de Deus por exercer a justiça. Então, desde o início, Deus tem tido prazer, ou tem, por assim dizer, usado na sua economia com a humanidade, investido homens de poder para, por meio desses homens com poder, manter a justiça. Este é a forma como Deus organiza a sociedade, começando de uma forma micro com os pais. Então, o pai e a mãe, eles são protótipos, praticamente, de uma sociedade, e eles exercem a justiça junto à sua família. Veja que o pai ou a mãe é responsável por criar o filho, alimentá-lo, cuidar dele. É o mais próximo de Deus que vamos sentir na figura humana, porque os pais realmente sustentam os filhos. Depois, de uma forma um pouco mais macro, aí vem a nossa sociedade, com o seu arcabouço, com as suas estruturas. E os juízes, eles deveriam julgar
tendo como testemunha a sua consciência diante de Deus. Então, eles são instrumentos de Deus para a justiça. Isso foi estabelecido quando Moisés, logo no capítulo 18 de Êxodo, estabelece os juízes para julgar porções do povo, e também foi demonstrado quando Josafá quer fazer um reavivamento no seu governo, e ele evoca juízes para julgar o povo também. Então a justiça, ela deve ser exercida pelos governantes. Agora, algo curioso nas Institutas é que João Calvino combate a ideia de que, pelo fato de Jesus Cristo ter dito que entre o colégio apostólico deveria imperar um princípio de que o maior deveria servir o menor, isso está lá em Mateus 20, 26, isso não exclui de maneira alguma o governo instalado por Deus sobre os homens. Então algumas pessoas estavam dizendo assim, o que adianta o governo se nós precisamos nos colocar como sempre servos dos outros? Então Calvino faz o seguinte comentário: mas eu lhes pergunto, em que essa comparação diminui a dignidade dos reis? Em suma, o que isso prova, senão que a condição régia não se identifica com o ministério apostólico? Assim, embora haja diversos tipos e formas de autoridade, devemos contudo aceitá-las como ministérios instituídos por Deus. Paulo, de fato, falava de todos esses tipos ao dizer: não há autoridade que não venha de Deus. Isso está em Romanos capítulo 13, verso 1, comentado pela Instituição da Religião Cristã, no livro 4, seção 20, parágrafo 7. Então, meus irmãos e irmãs, aqui há uma defesa sobre o governo. Então, o governo é uma providência de Deus para a administração humana. É Deus que instala os governantes. O governo, então, ele é algo necessário, tão necessário quanto a comida e quanto a bebida. Os governantes por si só devem ser justos, exercendo os seus mandatos e ofícios com toda a pureza de consciência. E em relação à igreja, nós não podemos usar a nossa religião como uma forma de desobediência civil. Eu obedeço a Deus apenas e não ao prefeito, e não ao governador, e não ao presidente. Não, isso chama-se desobediência civil. Nós não podemos usar nosso sistema religioso para desobedecer a estrutura, porque a estrutura foi dada pelo próprio Deus. Isso está em Gênesis capítulo 9, isso está em Romanos no capítulo 13, e é um princípio que está por detrás do 5º mandamento: honra teu pai, honra tua mãe. Honrar o rei, honrar o governador é apenas uma extensão do alcance do 5º mandamento. Muito bem, então aqui nós vimos sobre a necessidade do governo, que o governo é necessário para a administração da justiça de Deus na humanidade. Mais do que isso, agora Calvino irá tratar sobre algumas dificuldades que temos com maus príncipes, com maus governadores, com maus prefeitos, com maus presidentes, com maus juízes, com maus vereadores. Nós vamos ver isso agora nessa parte 2 sobre a necessidade de obediência. Comecemos com um texto em Tito que diz assim: lembra-te que se sujeitem aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Bom, termos governantes que podem não serem dignos do poder investido a eles por Deus não é exclusivo de nossa época. Mesmo no tempo de Calvino existia esse problema. Vejamos aqui um texto das Institutas. Até agora falamos da figura do magistrado tal como deve ser, para que corresponda genuinamente a esse título, isto é, pai da pátria que governa, pastor do povo, guardião da terra, mantenedor da justiça, conservador da inocência. Não resta dúvida que se mostra insano quem se opõe a esse governo. Mas, como na maioria das vezes os príncipes andam longe do bom caminho, pois alguns descuidando completamente de seu ofício, entregam-se aos prazeres e deleites. Outros, dominados pela cobiça, põem-se à venda todas as leis, privilégios, direitos e juízos, e por aí vai. Calvino vai destacar vários itens de como um rei pode ser péssimo.
Eu parei por aqui porque era muita coisa. Então João Calvino, entretanto, não via motivo suficiente para uma rebelião o fato do governante ser inepto para o cargo. Ainda assim, deve-se obedecê-lo por temor a Deus. E para fundamentar essa ideia, oferece 2 argumentos. Então, só um momentinho aqui. João Calvino, na sua instituição da religião cristã, irá dizer que os maus governantes devem ser obedecidos, independente de serem maus governantes, devem ser honrados. Primeiro argumento, a figura de Nabucodonosor, está lá em Daniel 2:21. É ele, Deus, quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. O primeiro argumento encontra-se na figura do conhecido conquistador Nabucodonosor. Vejamos o que Calvino diz. Ora, sabemos que tipo de soberano foi Nabucodonosor, que tomou Jerusalém, um salteador e devastador de reinos. Contudo, o Senhor afirma pelo profeta Ezequiel que ele lhe dera a terra do Egito, como paga por tê-la destruído e saqueado. Isso está lá em Ezequiel capítulo 29, 19 a 20. De fato, é fácil mostrar que um mau rei representa a ira de Deus sobre a terra. Parece-me que isso é aceito por todos sem contradição. É preciso insistir em provar aquilo que dificilmente conseguimos entender: que um homem perverso, indigno, esteja investido de toda dignidade e autoridade, que o Senhor, em sua palavra, confere aos ministros da sua justiça. Aos súditos competem que tributem à má autoridade a mesma reverência que rendem a um bom rei. Então veja que a ideia que Calvino desenvolve é que, embora o rei seja ruim, e aqui por rei nós podemos aplicar por vários escalonamentos de magistrados, né? Juiz, prefeito, governador, presidente, esfera legislativa, esfera judiciária. Independente de qualquer coisa, nós devemos honrar as pessoas que foram investidas de autoridade. Esta é a vontade de Deus para conosco. Deus possui o direito de instituir bons e maus reis segundo o seu propósito. O mau rei pode ser a materialização de um castigo imposto pela providência a um determinado povo, por exemplo, né? Foi o que Calvino disse. Ele disse que um bom rei pode ser um açoite para determinado povo. O povo está pecando, então ele envia um mau rei para poder, por meio desse mau rei, exercer justiça. Esse é o primeiro raciocínio. Vamos ver o segundo raciocínio, que fundamenta a obediência ao mau rei e que não cabe a nós questionar os desígnios do Senhor. A analogia, o segundo argumento é a analogia da relação entre pais e filhos. Um segundo argumento parte do quinto mandamento. Vamos lá. Diz aí na Instituição da Religião Cristã, ainda no seu livro 4. Mas alguns poderão replicar que deve existir reciprocidade de deveres entre superiores e súditos, porque também os maridos e os pais têm suas obrigações para com suas mulheres e filhos. Pergunto, porém, o seguinte: se os pais não cumprem seus deveres para com os filhos, mas os incitam à ira, então os filhos poderão deixar de obedecer aos pais e as mulheres aos maridos? É claro que não, pois estão submetidos ao pai de família pela lei de Deus, mesmo quando estão sendo maus e injustos. Portanto, ninguém deve ficar avaliando de que modo o próximo cumpre o seu dever, mas ter em mente o próprio dever a cumprir. Então Calvino aqui ele é bem taxativo no que confere a cada um de nós ficar com a sua porção de dever. O nosso dever individual é respeitar o rei qual está posto. Se ele é um bom rei, péssimo rei, ou está sendo injusto, está desfraudando o governo, qualquer que seja o fato, não cabe a nós o direito de, por causa disso, denegri-lo, desonrá-lo ou fazer um levantamento de rebeldia. Nós devemos obedecer, de igual monta obedeceríamos um bom rei. João Calvino entende que não é direito dos súditos ficarem espreitando a conduta de seus governantes, devem guardar-se nos limites impostos pela providência.
honrar e obedecê-los. Então, esse é o entendimento que Calvino tem acerca da nossa relação com os maus governantes. Acho que ficou bem claro aqui que o mau governante ele vai responder por si só diante de Deus. Quem conhece um pouquinho da história de Nabucodonosor sabe que isso de fato acontece no capítulo 5 de Daniel, onde Deus derrama o seu juízo sobre ele e ele acaba ficando comendo capim como animal durante 7 anos. Então os maus reis, Deus ele mesmo irá dar conta disso. O que não dizer de Herodes, que foi comido por bicho, conforme Atos registra também, e tantos outros reis que em algum momento exageraram no seu poder, como o próprio Salomão, que foi pecador, acabou voltando-se para os outros deuses, e o Senhor então tirou parte do governo dos seus herdeiros. O que não dizer de Roboão, filho de Salomão, o qual viu escoar o poder nas suas mãos por ter sido um rei inepto. Enfim, Deus ele irá tratar com os reis, os governadores, os presidentes, os prefeitos, por serem magistrados. Quanto a nós, devemos ficar nos limites da nossa obediência. É o que entende Calvino acerca desse texto. Mas devemos obedecer de forma irrestrita? Vamos trabalhar disso nessa terceira sessão. A obediência tem limites. Atos 4:19. Julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Então isto aqui é muito tranquilo, que a obediência civil possui limites. Quando qualquer governante ou governo impor leis que contrariem a palavra de Deus, não deve então submeter-se a essas leis, o próprio povo. Nossa lealdade acima de governos e governantes está com Deus. Os exemplos dessa necessidade são bastante claros na Bíblia, expressos em desobediências civis diante de leis abusivas no que tange nossa relação com Deus. Então, 3 exemplos breves aqui para mostrar que em alguns momentos houve uma desobediência civil. Primeiro, vemos uma desobediência civil quando os amigos de Daniel são ameaçados a adorar outros deuses. Eles tenazmente recusam. Isso está lá em Daniel no capítulo 2, quando Nabucodonosor erege uma estátua e toda pessoa tinha que ir lá e prestar adoração àquela estátua. Mesaque, Sadraque e Abednego recusam-se. Nós conhecemos a história, eles são lançados numa fornalha de fogo por causa da desobediência, mas Deus os livra de morrerem queimados. Mas o fato é que, independente se Deus fosse livrar ou não, eles mesmos disseram, independente se Deus for nos livrar da sua mão, nós não obedeceremos você, ó rei. Então, a nossa obediência ao governo, às leis, ela vai até o limite da nossa fé. Se baixar um decreto contrário à nossa maneira de culto, nós vamos obedecer mais a Deus do que aos homens. Isso pode acontecer? Bom, no período da pandemia, houve algumas incursões do governo político, não tanto no Brasil, mas em outros lugares, querendo impor formas de culto. E algumas localidades, a exigência era muito severa, e alguns líderes religiosos, como John MacArthur, eles não obedeceram à lei civil, foram processados. John MacArthur foi processado na Califórnia, mas depois recorreu e ganhou o recurso. Ele estava correto, mas no primeiro momento ele foi muito perseguido, porque ele não queria obedecer o governo que estava querendo impedir o culto da igreja. Mas lá houve restrições diferentes do que houve aqui no Brasil. Voltando, um segundo exemplo, vemos Daniel recusando-se a obedecer a uma lei que impedia de orar a Deus. Todos nós também conhecemos esse texto, quando baixa um decreto onde era proibido, por ordem do rei Assuero, salvo engano, de que não poderia se orar a deuses estranhos. Claro que foi um estratagema dos conselheiros do rei para capturar a Daniel, mas Daniel mesmo assim não se dobrou a essa lei. E o terceiro é o texto que nós lemos mesmo sobre Atos, quando
os apóstolos recusam a ficar calados, mesmo o Sinédrio impondo silêncio a eles acerca de Cristo. Eles continuaram a pregar, mesmo depois que sofreram por isso. Meus irmãos e irmãs, com algumas considerações. O poder civil é um tema que deve ser tratado à luz da Bíblia. Não é sábio tomar o assunto em si mesmo ou sob a jurisdição de opiniões pessoais, à luz de nossos próprios desejos e afetos. É preciso submeter-nos à palavra de Deus, assim como a todos os governos e governantes, sejam esses bons ou ruins, enquanto os princípios de Deus não forem aviltados. Imitemos Daniel e seus amigos e os apóstolos, ou seja, nós vamos obedecer o governo que é instituído por Deus, até o momento que o governo andar segundo os princípios de Deus. Se o governo for contra os nossos princípios cristãos, nós não iremos obedecer. Que Deus nos ajude. Nós vamos aqui agora continuar a discussão, e eu espero que um dia você possa estar aqui para a gente conversar também. Deus nos abençoe.